Oi, Xande, Letícia, tudo bom com vocês? Bora aguardar nossa segunda live. Tô preparado para fazer uma série, viu? Então se preparem, todas as quartas a gente vai ter uma temática nova aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho, vamos conversando. Semana passada a gente fez a live falando sobre empatia, né? Que gera comunicações saudáveis quando você se coloca no lugar do outro, né? E eu tenho um trabalho muito voltado para casais, então eu foco muito a questão da comunicação não violenta voltada para casais, né? Então, empatia é um dos pontos da comunicação não violenta, porque quando você consegue se colocar no lugar do outro, quando você consegue interagir com o outro, você consegue perceber os sentimentos e necessidades, você consegue manter uma conexão mais profunda com teu cônjuge. E aí, dentro do mesmo contexto de comunicação não violenta, hoje eu trouxe comunicação não violenta na construção de relacionamentos saudáveis, né? Então, assim, é um conceito relativamente novo, né? Mas só relativamente já vem sendo abordado. Ainda não conheço nenhum trabalho direcionado a casais especificamente, mas conheço trabalhos direcionados a grupos. E o meu foco são relacionamentos afetivos, né? Quando eu falo, quando eu falei semana passada, quando eu falo em cônjuge, quando eu falo em relacionamentos, eu falo em relacionamentos e casais de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Então, assim, os casais entre um homem e uma mulher, casal entre dois homens, entre duas mulheres. Então, assim, não tem essa limitação, porque são seres humanos e a gente tenta resgatar, através da comunicação não violenta, o que há de mais humano em cada um. E, assim, na construção de relacionamentos, certo? Então, seja qual for o tipo de relacionamento que você tenha, ele se adequa, todo o nosso assunto se adequa perfeitamente a ele, tá? Comunicação não violenta na construção de relacionamentos saudáveis. Eu vi uma frase para contextualizar, para a gente começar a interagir. Eu vi uma frase bem peculiar que me chamou a atenção. Só pode mudar se tiver consciência do que é. Então, eu só posso ter uma nova forma de me comunicar se eu tiver consciência da forma como eu me comunico hoje. Eu só posso querer, eu só processo mudanças na minha vida quando eu tomo consciência do que é hoje a minha vida. Então, se eu não tenho essa consciência, se nada me incomoda, se nada me tira do eixo, se eu estou muito confortável, entre aspas, né? Porque a gente nunca está totalmente confortável, a gente nunca está totalmente pleno, a gente tem momentos, né? Então, assim, quando a gente se disponibiliza a processar mudanças, a gente tem que sempre partir do que nós temos hoje, do que nós somos hoje, para a gente processar essa mudança. Então, eu achei muito peculiar essa frase para contextualizar. Só pode mudar se tiver consciência do que é, né? Então, se eu tenho consciência do que eu sou, se eu tenho consciência do que eu sou hoje, eu posso traçar metas e fazer um planejamento do que eu quero a partir do que eu sou hoje. Então, antes de entrar nessa temática, vamos explanar como se constrói uma relação. Antes de entrar nessa temática, né, que é a construção de relacionamentos saudáveis, nós vamos abordar o que acontece hoje na maioria das convivências conjugais na nossa sociedade, que é formada no que diz respeito à comunicação. A comunicação do que acontece hoje nos casais e na sociedade como de uma forma geral.
Então, assim, trouxe até alguns exemplos do BBB, né, do Big Brother, que está todo mundo acompanhando. E, assim, independente do jogo, ali tem muitos exemplos que a gente pode caracterizar bastante do que é uma comunicação violenta, do que é uma comunicação não violenta e fortalecer o que é a empatia. Então, hoje, a gente vive numa comunicação alienante e cheia de vícios, certo? Então, assim, no decorrer do nosso caminhar, vocês vão perceber o porquê que é alienante e por que é cheio de vícios. Então, assim, comunicação que bloqueia a compaixão. O que é compaixão? É a harmonia, segundo a abordagem baseada na filosofia do Gandhi, a comunicação não violenta, ela é não violenta por quê? Não que comunicação seja um processo violento, mas a forma como ela se desenvolve, ela pode gerar mágoas e mal-estar entre as pessoas que estão envolvidas. Então, quando a gente fala em compaixão, é uma comunicação com harmonia, com ausência de violência nos corações. Porque a comunicação não violenta, ela favorece uma integração, uma conexão muito profunda com o casal quando ela é estabelecida, tá? Então, a comunicação não violenta, ela é uma comunicação compassiva. Por quê? Porque ela gera compaixão. Ela é uma forma realizada no nível, ela promove um nível de conexão, respeito e atenção, que naturalmente flui essa compaixão. Então, essa conexão que é feita entre o casal, esse respeito, essa atenção faz fluir essa compaixão. Por isso é que ela é chamada uma comunicação compassiva, que tem compaixão, que é tranquila, que é harmoniosa. Quando eu falo que antes de eu entrar na comunicação que gera relacionamentos saudáveis, que é a comunicação não violenta, eu quero abordar algumas questões que é o que normalmente é a forma como a gente foi criado. Então, assim, vem através dos tempos e fica enraizado. A gente vê familiares, a gente vê amigos, a gente vê quem está ao nosso lado, se comunicar daquela forma, e a gente vai sendo formado também para se comunicar dessa forma, certo? Então, algumas formas específicas de linguagem e comunicação contribuem para comportamentos violentos com o outro e consigo. A questão, quando a gente vive dentro de uma comunicação violenta, ela não atinge só o outro, não, atinge a gente também. É sempre uma questão de mão dupla, porque liga duas pessoas. Então, eu não fico imune completamente quando eu sou agressivo no meu processo de comunicação, quando eu tenho violência no meu processo de comunicação com o outro. Eu também sou atingido. O outro também é atingido. Quando eu trabalho quando eu vivo dentro de uma comunicação não violenta, que é uma comunicação com compaixão, o bem-estar que é favorecido para o outro é também favorecido para mim, porque sempre tem uma ligação de duas pessoas envolvidas, né? Então, a comunicação alienante é porque foram nos apresentadas, permaneceram ao longo de muito tempo. Então, como eu já vim falando, então, a comunicação violenta é uma comunicação alienante, cheia de vícios, né, que a gente foi criado dentro desse contexto. Primeiro ponto que caracteriza comunicação violenta, que eu acho que vocês vão se perceber, né, não direcionado a ninguém, mas a gente se percebe. Eu estudando, quando eu comecei a estudar esse material sobre comunicação não violenta, que eu já tenho algum tempo estudando e trabalhando já com isso, eu me percebi assim, dentro de um contexto avassalador, que diz assim, se mexer comigo, eu vou fazer mexer com outras pessoas. Então, o primeiro ponto que a gente observa muito dentro da comunicação violenta são os julgamentos moralizadores. O que são os julgamentos moralizadores? Quando a gente entende que é uma natureza escusa e maligna no outro quando ele não tem consonância com os meus valores. Então, quando o outro
a gente vê que é uma natureza escusa e maligna do outro quando ela não tem consonância, ou seja, quando ela não age de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente quer. Então a gente já começa a ter um julgamento moralizador ali do outro. Então a gente vai ver no decorrer, por exemplo, um exemplo, começar logo com um exemplo aqui. Você é preguiçosa, esse seu comportamento é muito desagradável. Então, assim, quando você diz que você é preguiçosa, que o marido chega para a esposa ou a esposa chega para o marido e diz assim, você é preguiçoso, você é preguiçosa, você está avaliando, você está julgando o outro de uma forma moralista a partir do teu ponto de vista, certo? Então, assim, não necessariamente o outro é preguiçoso. Você pode estar caracterizando a tua esposa como uma preguiçosa porque ela não fez a limpeza na casa hoje. Estou dando um exemplo aqui bem... Não que ela tenha obrigação, é que faz parte, digamos assim, eu estou botando de uma forma bem equilibrada. Faz parte das atividades dela, ou vamos botar de uma outra forma mais tranquila. O casal tem atividades bem separadinhas dentro de casa. Então, assim, enquanto a mulher varre a casa, o homem lava os banheiros. Então, a esposa chega para o marido e taxa ele de preguiçoso porque ele não limpou o banheiro, não lavou o banheiro. Ok, está separado, está dividido as tarefas. Agora, ele não tem essa disponibilidade ou disposição para fazer essa tarefa. Então, ele a julga como sendo uma pessoa que é preguiçosa, certo? Então, assim, outro exemplo, você é muito preconceituoso, né? Então, eu tenho uma cabeça super aberta, eu não tenho nenhum preconceito com raça, com gênero, com cor, e eu vejo uma manifestação, então assim, eu vou logo taxando o outro ali de preconceituoso, de preguiçoso, de desagradável, o comportamento daquela outra pessoa ali é super desagradável. Então assim, é uma forma de barrar uma comunicação e gera violência no próprio instante, que em vez de você conseguir resolver com teu marido porque que ele não lavou o banheiro, é porque ele estava fazendo uma atividade da empresa pelo notebook em casa, estava no telefone, preferiu dormir de manhã e lavar o banheiro à tarde, ao invés de você levantar o porquê da questão, ou que ele estava indisposto, que ele não estava bem fisicamente, mentalmente para lavar o banheiro, tinha alguma coisa interferindo. Então, ao invés de você levantar essa questão, você já vai logo julgando, você vai logo taxando. Aí, o que é que acontece quando você vem com julgamentos moralistas? Moralistas ou moralizadores, que está de contrário ao que você quer, ao que você pensa. Gera culpa, insultos, depreciação da outra pessoa porque você chamou ela de preguiçosa, desqualificou essa pessoa porque você chamou ela de preconceituosa, rotulou ela de preconceituosa, ela tem uma opinião que pode ser preconceituosa, mas no próprio instante que você rotula, isso cristaliza muito mais. E quando você vem com críticas, com comparações, comparar uma situação com outra, dar um diagnóstico, aquelas pessoas que não têm habilidade, mas já é isso, é porque você é preguiçoso, é porque você é preconceituoso, no próprio instante que você faz isso, você está limitando o processo de comunicação. E aí gera todo um sentimento de uma comunicação que não faz fluir, que não anda no casal, certo? Então, assim, deprecia a pessoa, desqualifica, rotula, critica, faz comparações com outra pessoa, então bota a outra pessoa lá em cima e ela lá embaixo. Então, todas essas formas de julgamento são comuns na nossa sociedade. É a base de comportamentos perceptíveis hoje na nossa sociedade. E para quebrar isso é muito difícil, né? Então, quando eu for falar um pouquinho mais na frente sobre os pilares da comunicação não violenta,
mudança de comportamento, mudança de atitude de comportamento, às vezes eu mesmo faço um roteirinho. Como é que eu vou conversar e vou resolver esse conflito aqui? Eu vou observar a situação, vou perceber o sentimento da pessoa, eu vou perceber as necessidades daquela outra pessoa e eu vou escutar o pedido daquela pessoa. Então, para gerar essa empatia, eu vou com esse roteirinho. Enquanto eu andei com esse roteirinho, conversando com a pessoa e tentando raciocinar para ir dentro de um novo formato de comunicação, estava tudo mecânico. Depois foi internalizando e se torna totalmente automático. E aí flui uma comunicação bem saudável. Então, tem um poeta que diz: para além do certo e do errado, existe um campo. E eu encontrei você lá. Quando a gente faz esse julgamento do certo e do errado, a gente tem dois extremos aqui, certo e o errado. E entre esses dois extremos existe um vácuo. E a gente a gente pode estar aqui ou a gente pode estar aqui. Mas tem todo esse espaço para a gente estar percorrendo. Então, qual é o grau do certo ou errado? O que é certo e o que é errado? Tá? Então, pode ser uma coisa que é certa para mim e errado para outra pessoa. E aí, como é certo para mim, aliás, como é errado para aquela outra pessoa, ela vem me julgar. E todo esse julgamento, ela faz com que gere uma comunicação violenta. Ela faz com que não flua uma compaixão e uma conexão entre essas pessoas. Então, a comunicação alienante, que é essa comunicação que a gente vive hoje, né? A gente está muito enraizada na nossa sociedade, no nosso ser, nas nossas relações, é uma comunicação baseada no julgamento, que nos prende num mundo de ideias sobre o que é certo e o que é errado. Em um mundo em que a linguagem é rica em palavras que classificam e dicotomizam. Então, assim, normal, anormal, responsável, irresponsável, inteligente, ignorante. A gente tem uma riqueza de palavras, a gente tem um vocabulário riquíssimo, mas a gente fica só nessa dicotomia quando a gente faz julgamentos moralistas, né, moralizadores. Então, a gente se limita muito, a gente tem uma linguagem, um linguajar rico, mas a gente se limita nessa dicotomização das situações e das pessoas. Certo? Então, vocês estão percebendo que, sim, quando você julga de uma forma moralista entre o certo e o errado, o normal e o anormal, você fica nessa limitação, né? Nesse bloqueio aí. Analisar os outros é, na realidade, uma expressão do que é nosso, né? A gente avalia no outro o que a gente vê na gente. Então, muitas vezes a gente diz assim: você é preconceituoso, mas você está dizendo que ele é preconceituoso pela forma como você se enxerga. E dificilmente, sem um processo de autoconhecimento, a gente se depara, sem a gente estar atento, a gente não se depara a essas questões e fica muito complexa. Então, assim, analisar os outros é, na realidade, uma expressão da nossa necessidade de valores. Eu tenho essa necessidade de achar que isso daqui é certo, e aí eu julgo os outros a partir dessa minha concepção, dessa minha necessidade. Nossa atenção se concentra em classificar e analisar determináveis níveis de erro, em vez de fazê-lo. Em vez de a gente fazer esse julgamento, por que a gente não está sentindo, percebendo os sentimentos e a necessidade? Desde a semana passada que eu tenho repetido, diante de uma pessoa áspera, grosseira, tem alguém pedindo socorro lá atrás. Atrás de uma pessoa preconceituosa, né, existe alguém pedindo socorro lá atrás. Né? Então, assim, a gente está muito acostumado a ver a situação e já determinar. Mas por trás de toda essa situação, tem alguém sofrendo, tem alguém com dores psicológicas que não tem consciência. Né? Então, olha um exemplo para a gente ver o que caracteriza muito isso, essa dicotomia, né, entre da nossa postura em julgar e a nossa atenção ficar muito concentrada em analisar e determinar o que o outro é.
né? Em vez de saber o que ele está sentindo, o que se passa, qual o sofrimento, quais são as dores daquela pessoa. Quando a gente entra dentro de um processo de comunicação não violenta, a gente consegue perceber o que aquela pessoa sente, quais as necessidades dela, e a gente consegue ter muito mais compaixão e resolver conflitos e conviver muito em harmonia. Minha mulher, olha esses exemplos. Minha mulher deseja mais afeto do que eu estou lhe dando. Aí o que é que você fala? Em vez de você ir perceber o que é que ela está sentindo, porque ela está desejando mais afeto, e ter mais compaixão e ter mais conexão com a sua esposa, você taxa ela é carente, ela é dependente. Mas quando eu quero mais atenção do que ela, então, o que é que ela é? Quando ela quer mais atenção, ela é carente, ela é dependente. Quando eu quero, ela é indiferente e ela é insensível. Né? O porquê que ela está querendo mais atenção? O porquê que ela não está me dando mais atenção? Alguma dor, algum sofrimento ela está passando ali, alguma situação momentânea que quando há uma interação você consegue chegar muito mais próximo e saber o porquê que ela não está te dando mais atenção, mais carinho. Né? E por que ela está querendo mais atenção e mais carinho? Se minha esposa está atenta aos detalhes, ela é cri-cri e compulsiva. Se sou eu que estou atento aos detalhes, ela é desorganizada. Né? É uma forma de jogar a responsabilidade no outro, é uma forma de sair dessa responsabilidade. Né? Então, toda análise de outros seres humanos são expressões trágicas dos nossos próprios valores, das nossas próprias necessidades. Então, assim, está em nós essa necessidade e você julga no outro, né? Você não se enxerga. E quando julgamos o outro, reforçamos uma postura defensiva. É muito mais fácil, é muito melhor jogar no outro, no nosso cônjuge, a responsabilidade do que a gente assumir. E existe uma grande resistência, porque quando a gente joga os holofotes no outro, a gente fica no escurinho, a gente fica nos bastidores e a gente fica culpando e responsabilizando o outro. E esse julgamento, essa forma de se comunicar, de só atacar, de só julgar, é a forma mais violenta que tem. É a forma que não faz fluir a resolução do conflito, ele só aumenta, tá? Então, é uma forma violenta e é muito presente, assim, nos relacionamentos abusivos, né? Então, assim, começa com pequenas situações e depois toma uma proporção maior. É muito característico dos relacionamentos abusivos. É sempre ele ou é sempre ela. Então, homem abusa mulher, homem abusa homem, mulher abusa mulher e mulher abusa homem também. Mas o mais, digamos assim, o que dá mais audiência, o que tem maior exibição, audiência, é o abuso do homem com relação à mulher, porque já é cultural, né? É de uma sociedade machista, é de um machismo, de uma masculinidade tóxica, né? Então, mas existe de todas as formas de relação. E nós pagamos muito caro quando a gente reage. Caro quando o nosso cônjuge reage aos nossos desejos e nossas necessidades. Então, assim, se o nosso cônjuge aceita aquela avaliação, a gente paga muito caro e ele também paga. Então, se ele aceita, olha como é que se processa. Quando a gente faz um julgamento do nosso cônjuge e ele aceita, é porque aceita de uma forma. Ele aceita porque sente que está errado, sente entre aspas, aceita por medo de perder o casamento, de perder a companhia, por culpa ou por vergonha. Então, assim, digamos assim, a minha esposa está dizendo que eu sou isso, que eu sou preconceituoso, e assim, eu não vou discutir. Então, ele absorve aquilo dali e ele absorve que ele é preconceituoso por medo de perder o relacionamento, por culpa, por vergonha, certo? Então, assim, é uma condição violenta,
de relacionamento, um julgamento violento. E gera um desconforto na relação, porque é um sentimento que é ligado ao negativo, da culpa, da perda. E ele aceita e muitas vezes ele é até impulsionado por esse julgamento negativo. E quando ele é impulsionado por esse julgamento negativo, ele pode até processar uma mudança, mas não é uma mudança contínua, ela se desfaz com o tempo. Ela se desfaz porque é uma mudança provocada por a dor, né? Então, assim, quando gera quando gera algum processo de mudança, ela é baseada muito no negativo, na dor que impulsiona, mas ela não tem um progresso, ela não é progressiva esse processo de mudanças. E pagamos muito caro, né? Porque quando o nosso cônjuge reage aos nossos desejos e necessidades, ele reage aos nossos desejos e necessidades, não pelo desejo de se entregar de coração, mas por vergonha, por medo e por culpa. E como é que a gente sabe se a gente está tá processando? Porque quando a gente está na relação, o outro também nos dá dicas, né? Então, assim, como é que a gente sabe se é por coerção ou é por coração, né? Então, assim, vamos lá. Um determinado exemplo, uma determinada situação que é feita por coerção. Quando dói, quando machuca, quando maltrata, quando dá medo de perder, decepcionar o cônjuge, medo de perder o cônjuge, então tá tudo muito entrelaçado ali. O outro vem com um posicionamento crítico, julgador, e ele vem com... É uma situação entre o casal, um conflito entre o casal. Quando é uma situação de julgamento, ela causa muita dor. E ele aceita que está errado, né? Faz o processo de mudança, absorve, veste a carapuça, com medo de perder, por culpa, por vergonha, e dói, e ele fica sofrido. Ele pode até processar essa mudança, mas é uma mudança dolorida, uma mudança sofrida. E quando é por coração, que está dentro da comunicação não violenta, é quando você tem uma sensação de felicidade por ter uma companhia que te ajuda a promover mudanças. Mudança em si, baseada em julgamento de valores, certo? Então, assim, o cônjuge sugeriu ao outro alguma questão para ser trabalhada, para ser mudada, e aquilo dali, nossa, que coisa boa, que maravilha, que estímulo, né? O outro se sentiu muito bem com o que foi considerado, o que foi observado, o que foi dito pelo outro cônjuge, e flui naturalmente. Então é por coração, é uma comunicação que flui naturalmente. Agora, quando é por coerção, é dor. Então, no próprio instante que você recebe alguma não tem a história da crítica construtiva e destrutiva, né? Quando você no teu processo de comunicação, que vocês estão conversando, discutindo alguma questão do casal, que vem alguma coisa boa que você absorve ali, olha, me deu uma luz, então é por coração, e é uma coisa boa. Aí ela é baseada no juízo de valores. E o que são esses juízos de valores? São coisas boas, são coisas que a gente admira. Liberdade, honestidade. Então, quando o casal faz um julgamento, um juízo de valor em uma determinada situação, é porque é saudável, é porque é promissor, é porque faz crescer. E quando não é baseado em juízo de valores, é baseado em julgamentos moralizadores. Então dói, machuca. Classificar e julgar as pessoas estimula a violência, certo? Aqui são julgamentos, não são juízos de valores. Juízos de valores é quando você você começa a namorar e você estabelece juízos de valores para a relação. Então, assim, fidelidade, atenção, companheirismo, honestidade, justiça, serenidade. Então, são juízos de valores que vocês estabelecem e que vai reger aquela relação. E é muito interessante quando a gente define esses juízos de valores, esses valores para a nossa relação com o nosso cônjuge. Então ali ninguém está enganado,
né? Quando se trata por exemplo, fidelidade, que é um juízo de valor que vocês estabelecem na relação, então aquela relação vai andar de acordo com aquilo dali. Então, quando sai desse juízo de valores, ela começa a dançar e precisar de um reparo e precisar de um ajuste novamente, de ser conversado. Agora, quando você vem classificar de preguiçoso ou quando você vem julgar, estimula completamente a violência. Existe uma correlação entre palavras que classificam e julgam pessoas e a violência. Com certeza, quando você chama o outro de desagradável, que o comportamento não faz bem, aquele comportamento ali não te faz bem, que você chama de preguiçoso, que você chama de preconceituoso, e que é um comportamento desagradável, você está julgando, você está classificando aquela pessoa. Então, assim, é um tipo de situação que gera violência. Existe menos violências nas culturas em que as pessoas estão mais ligadas às necessidades humanas do que as culturas que estão ligadas em classificar as pessoas entre más, boas, entre... Então, uma sociedade que está mais preparado, ou um casal que está mais preparado para perceber a necessidade do cônjuge, ele tem muito mais possibilidade de prosperar do que um casal que está ligado em julgar o outro. E a gente vê muito isso, né? Por isso é que eu estou batendo no que é para a gente passar para o que deve ser. Porque hoje eu sinto essa comunicação violenta muito enraizada. Né? O BBB é um show de horrores, né? De comunicação violenta. Algumas pessoas conseguem desenvolver a comunicação não violenta lá. Né? Eu sei que tem um jogo por trás, mas eu acredito que tem muito mais assim, fazer fluir o que verdadeiramente cada um é ali. Infelizmente, eu percebo desse jeito. Na verdade, a raiz da violência verbal, psicológica ou física está em um tipo de pensamento que os adversários estão errados, tornando incapaz de pensar no que o outro possa estar sentindo, temendo, ansiando. Então, por que a comunicação é violenta? Porque a gente está ligado que o adversário está errado. E a gente não está ligado para que o outro, né, se torne um adversário. Por quê? Porque ele está pensando e agindo não em harmonia ao que eu quero, ao que eu penso, ao que eu espero. Por isso é que ele se torna um adversário. Mas no próprio instante que a gente pudesse estar ligado às necessidades, aos sentimentos daquela outra pessoa, a gente ia estar percebendo o que está por trás do que você chamou de preconceituoso, de desagradável, de preguiçoso. Então é isso que leva à comunicação não violenta. Não é essa taxação de cara, mas é o que está por trás daquilo que você chama de preconceituoso. Quando você consegue manter uma relação com empatia, você consegue chegar lá nesse sentimento. Te falei que é difícil, que a gente está muito no mecânico, a gente está muito no automático de logo classificar. Fulano de tal é chato, fulano de tal é preguiçoso, fulano de tal é arrogante, fulano de tal é bruto, e eu boto esse fulano de tal bem dentro do casamento. Agora, por que teu marido foi bruto, foi grosseiro contigo hoje? Né? Então, assim, vai sentar com ele para saber o que ele está sentindo, o que ele está passando lá do trabalho dele. Tem um exemplo que eu não sei se eu contei semana passada, de um casal, ele é médico, e assim, nessa época de pandemia, ele está altamente estressado. E ele quebrou o câmbio do carro. E quando quebrou esse câmbio do carro, ele ficou altamente estressado, né? Não exatamente porque tinha quebrado o câmbio do carro. Aí a esposa dele disse assim, mas como você é besta? Você está estressado por conta disso, só porque quebrou o câmbio do carro?
E foi uma explosão, né? E eles discutiram, mas aí depois eles voltaram né, fizeram as pazes. A questão não era isso. A questão da explosão dele, né, não foi por conta do câmbio do carro, é todo o estresse que ele está vivendo dentro de hospital. Né? Então, assim, a gente de cara, ela já botou que era besteira, tudo aquilo que ele estava sentindo por conta do câmbio do carro. Nem era o câmbio do carro, nem era por conta do câmbio do carro. Né? A situação de estresse dele não estava aí. Quando ela senta e tem empatia e começa a conversar com ele, ela vai descobrir o que verdadeiramente é, qual o sentimento dele. Fizemos um panorama do que acontece na sociedade de uma forma geral, mas essa é uma forma de comportamento também que acontece dentro do nosso relacionamento, com certeza, né? Eu botei muitas situações aqui do que é do que acontece na nossa sociedade, que a gente só vê isso, infelizmente, mas que acontece também bem dentro do casamento, né? Onde nos preocupamos mais em julgar o nosso cônjuge quando somos contrariados do que nos propor a entender o que se passa com ele, né? Então, quais são as suas necessidades? O caminho mais fácil, pelo costume ou pela nossa falta de maturidade, disposição ou preparo, né? Mas isso não se justifica. Eu acredito que quando a gente se depara, quando você vê uma live, quando você vê um livro, que você começa a perceber que existe uma forma melhor de se comunicar, existe também uma forma de aprender. A gente não aprendeu? Então, assim, se eu consigo aprender, se a minha família consegue aprender, se os meus amigos conseguem aprender, onde é que a gente vai viver? A gente vai viver em um grupo, em uma sociedade de comunicação não violenta. Se todo mundo começar a aprender. Se essa plantinha, essa live que eu estou fazendo hoje aqui, despertar para alguma coisa, vai estar contaminando várias pessoas. Contaminando com informações que eu creio que sejam informações, são boas informações, né? Então, é um caminho mais fácil de chegar e julgar logo, né? Outro ponto que é um tipo de julgamento também são as comparações, né? Comparações são formas de julgamentos que têm um grande poder insidioso sobre nós e sobre o outro. Então, assim, nossa, comparar. Porque a esposa do meu marido é mais... Ou porque a esposa do meu amigo é mais atenciosa com a família. Então você desqualificou completamente a tua esposa e botou lá em cima, pensando você que vai trazê-la. Você vai provocar dor, ela pode até vir, ela pode até se transformar uma pessoa atenciosa por tempo limitado, ou então eternamente se ela continuar numa relação abusiva, porque quando o marido chega e diz que a esposa, que acha que a esposa do marido, do amigo dele, é muito mais atenciosa com a família, com a casa, com os filhos do que a própria esposa, ele está jogando ela numa condição bem desqualificada, está desqualificando a esposa. Se ela aceita e ela permanece, ele vem com outra coisa muito mais pesada, com toda certeza, e aí vai mantendo, criando uma relação abusiva e violenta. Quando ela aceita, ela pode até aceitar por tempo limitado, até ela se tocar que ali está provocando muita dor e ela sair do casamento. Ou tem duas questões aí que eu vejo, que é uma opinião minha. Ou ela aceita essa comunicação violenta, esse relacionamento abusivo e permanece, ou ela pula fora, né? Então, assim, quando vem com uma comparação de que a esposa do amigo é melhor do que a esposa dele, nossa, ele está desqualificando total, né? A comparação bloqueia a compaixão. Como é que dá para ter compaixão se a tua esposa tá desqualificada, está diminuída? Como é que vai ter uma relação de compaixão? Como é que gera se está doendo para algum dos cônjuges, né? Tanto para si quanto pelo outro. Comparação bloqueia completamente, né? Bloqueia a relação e fica bloqueado para os dois. Ela sentindo dor e compaixão, que é bom na relação, na comunicação, nem tchuiu, né? Para acontecer.
pois você estará pegando referências que acredita que sejam boas no outro e quer encaixar em uma situação em que você está vivendo muito distante da realidade. E fazemos muito isso dentro das nossas relações, né? Se a gente não tiver cuidado. Existem muitos exemplos, assim, na convivência de uma forma geral você vai só percebendo ali, né? Esposa que compara como o marido da amiga trata bem e o marido dela não, né? Então, assim, dei um exemplo e estou dando outro exemplo, né? Ah, o marido da minha esposa trata muito bem ela, dá presente, não sei o que, e você não, desqualifica o marido. Ele não vai ter compaixão. E se ele vai passar a dar presente, ele vai passar por culpa, ele vai fazer, e às vezes é muito por tempo limitado, porque quando ele se tocar, negação das responsabilidades, outra forma de gerar comunicação violenta. Negar as responsabilidades. Nossa, é tão fácil de negar as responsabilidades. Acho que eu vou partir para os exemplos que eu acho que é tudo que eu vejo, tudo que a gente escuta e tudo que a gente às vezes pratica. A comunicação alienante turva nossa consciência da concepção de que cada um é responsável pelos seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Exemplo muito claro de comunicação não comunicação alienante, comunicação que gera negação, comunicação que gera violência. A expressão ter de, você tem que fazer, queira ou não queira. Então, como é que você gera compaixão? Como é que você não se comunica com violência com o teu cônjuge? Se o marido chega, você vai ter que fazer esse jantar, queira ou não queira. Não, ela não é obrigada a fazer. Ela pode contratar uma pessoa, eles podem dividir as tarefas. Então, sempre haverá uma forma de você não ter que ter, né? Ter de. Você não tem que fazer, você não tem de se propor a fazer aquilo dali. Quando você faz, é pesado, é doloroso. Fazer alguém sentir. Você pode até estimular, mas fazer sentir a responsabilidade de cada um. Você faz me sentir culpado. O outro pode ser até um estímulo, mas não é causa. Então, você se sentir culpado é responsabilidade sua. Quando o teu cônjuge vem com julgamento em cima de você e você se sente culpada, ele apenas estimulou. Estimulou, quando é que ele só estimula? Quando você reage. E quando é que você absorve? E quando você absorve, aí ele fica como se fosse o responsável, mas ele não é a causa não, tá? Bora ver alguns exemplos aqui bem clássicos, né? Não fui para o carnaval porque o governador proibiu. Gente, em plena pandemia, você precisa de um governador para proibir que você não vá aglomerar? A responsabilidade foi do governador. A responsabilidade é do presidente, a responsabilidade é do... não vou nem entrar nessa questão não, mas vamos aqui nesse ponto. Não fui para o carnaval porque o governador proibiu, porque se o governador não tivesse feito um decreto, eu tinha ido com essa pandemia. Arrumei a casa para o meu marido não reclamar. E a responsabilidade é sua de arrumar a casa? É de vocês? Então você teve que arrumar, você teve que sofrer para o teu marido não reclamar. Dei banho nas crianças para minha esposa não ficar buzinando no meu ouvido. Cadê a tua responsabilidade de dar banho nos teus filhos? Não é a atividade dos dois? E se Deus quiser, ano que vem eu arranjo um namorado. É Deus que vai trabalhar ali e eu vou ficar em casa, deitada na cama, esperando o namorado aparecer. Nem num site de relacionamento, nem num aplicativo a criatura entra, mas é responsabilidade de Deus. Sou infeliz porque meu marido é fiel. Você assumiu a responsabilidade de ser infeliz,
porque você pode assumir a responsabilidade de ser feliz saindo desse casamento, ou sentando e conversando. Tem uma aqui que eu botei que eu acho bem... Sou infeliz, traí... peraí, meu namorado... meu namoro não deu certo porque contei para uma amiga invejosa. E foi a inveja dela que fez com que o relacionamento não deu certo. Aí, gente, como eu já escutei isso, como eu já acreditei nisso também, né? Então, o fato de não assumir responsabilidade faz com que não gere uma comunicação harmoniosa. Homem que tem que ter pulso firme com a mulher. Desculpa nessa masculinidade tóxica, né? Nessa sociedade tóxica que a gente ainda tem muito enraizado, né? Mas graças a Deus as mulheres estão dando um grito de liberdade aí. Traí a minha mulher porque vi que os meus amigos também traem. Isso é comum no homem, né? Então assim, cara de pau, né? Justificar que traiu a mulher porque foi fraco, se não era um acordo, se é um acordo de não ter infidelidade dentro do casamento, aí você traiu porque viu que os teus amigos traem, porque é coisa de homem, por conta dessa masculinidade tóxica, e você não teve a responsabilidade. Antes de dar um pulo para o próximo assunto, uma coisa assim, tá bem dentro do BBB, né? O BBB hoje eu tô vendo como eu assisto o BBB para perceber todas essas questões, para trazer esses exemplos para vocês. Mas eu tô achando um show de horrores, né? Então, assim, o que é que prevalece? Comunicação violenta, agressiva, culposa, de jogar, de embaralhar toda a situação. Aí eu não vejo exatamente, é porque tem alguém orientando para eles se comportarem. Não, eu vejo como uma coisa que, assim, é característica de cada uma ali. Eu sei que tem as orientações, eu sei que tem um jogo, mas pode ser um jogo positivo, pode ser um jogo saudável. Com certeza pode ser que tem gente fazendo esse jogo saudável. Ou até hoje, se a gente for comparar, a Sara tá fazendo um jogo bacana, a Juliette tá fazendo um jogo bacana, não sei, hoje à noite. Então, assim, pode jogar dentro daquilo dali e ser saudável. Mas, no geral, tem uma comunicação muito pesada, muito violenta ali. Quando eu falo do Lucas, veja que ele saiu sofrido, né, sofrendo, porque ele tem dores. E o que foi que a população fez? Teve empatia com a dor dele. Ele não se vitimizou. Eu não vi o Lucas se vitimizando nem um momento. Eu vi ele sofrendo. Eu não vi ele fazendo papel. Eu vi ele sofrendo na realidade. Então houve uma empatia. Quando houve uma empatia, ele foi acolhido. E o que é que está acontecendo? O menino está super bem, né? Então a população acolheu, ele está tendo muito trabalho, então ele foi acolhido, consequentemente, com essa empatia que todo mundo teve, que as empresas estão tendo de patrociná-lo, de fazer campanha com ele se sentiu acolhido. E hoje, eu vi num programa de TV, o Nego Di começou a justificar, é esse ponto que eu queria passar para vocês. O Nego Di começou a justificar a atuação dele, culpa da Carol Senká e do Projota. Então, assim, ele não... Sim, e ontem à noite ele colocou que o índice de quase 99% foi exatamente porque ele é humorista de um humor ácido, então não foi por conta do jogo que ele desenvolveu. Veja aí a falta de assumir responsabilidades, né? Fuga de assumir completamente a responsabilidade. Consciência das nossas responsabilidades. Quando eu falo em consciência das nossas responsabilidades, é por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Eu detesto fazer limpeza de casa. Eu dei o exemplo do BBB, porque está em grande audiência, todo mundo está assistindo. Então, eu trago de lá para ficar mais claro aqui para vocês. Detesto fazer a limpeza de casa. Conversa com o marido e divide as tarefas. Está assumindo a responsabilidade. Contrata uma faxineira. Está assumindo a responsabilidade. Eu opto por fazer a faxina porque eu quero economizar para comprar uma geladeira nova. Está assumindo a responsabilidade. Mesmo detestando fazer a limpeza da casa, que é a responsabilidade dela, tem saída, tem como assumir a responsabilidade. Poder de escolha, assumir a responsabilidade.
Vamos ver aqui. Uma relação também, uma comunicação bem violenta é a questão do merecimento, né? Então, assim, você merece um presente porque fez um almoço para os meus amigos, né? Chamou os amigos do trabalho para almoçar e a esposa fez um almoço, por isso que ela merece uma joia. E se ela tivesse feito a opção de não fazer, se ela não soubesse fazer, ela não merecia esse presente? Então, assim, esse merecimento, né, merece o quê? É muito baseado na dor, muito baseado na chantagem. É um merecimento com recompensa. Ou ela merece porque fez o que eu quero, ou ela não merece e tem uma punição, né? Então, esse confronto dessa ideia de merecimento, ela gera uma comunicação violenta, né? E punição ou merecimento. Então, o meu trabalho é muito amparado na filosofia da comunicação não violenta. Eu quis botar todas essas questões que a gente tratou e aí a gente acabou tratando demais, né, para chegar aqui na comunicação não violenta. Tudo que eu passei para vocês de comparações, de punir, medir, avaliar, julgar, né, são todos frutos da sociedade atual e que a gente tem que plantar nas nossas relações. Na nossa relação conjugal, a gente tem que estar muito junto, trabalhando essa nossa comunicação para ser uma comunicação não violenta, uma comunicação que gera conexão, uma comunicação que gera frutos, certo? Que gera resolução de conflitos e gera relações harmoniosas. Ok. A Mayra aqui dizendo que o Nego Di é um boy lixo. Um típico boy lixo. Realmente, né? Então, assim, não vamos mais abordar o BBB aqui, que é muito complicado. E essa comunicação não violenta, ela é outro lado da moeda, do outro lado do que eu apresentei tudo aqui. Apresentei tudo que gera uma comunicação violenta entre o casal. E agora a gente vai conversar um pouquinho, que a gente tem uns 7 minutinhos aí, que eu comecei que a gente vai dar um pontapé inicial nessa comunicação que gera relacionamentos harmoniosos, que geram relacionamentos saudáveis, que é tudo o que contrário, é outro lado da moeda do que eu falei até agora, né? Dos julgamentos, das comparações, do fazer por merecimento, do estar classificando, né, moldando até com questões positivas. Fulano de tal é o cozinheiro do final de semana, então fulano de tal não passa do que o cozinheiro do final de semana. Então tudo isso é muito pesado na relação conjugal, que é o meu foco. E essa comunicação não violenta traz leveza, que é onde o falar e ouvir nos leva a nos entregar de coração, certo? É tão harmonioso que a gente se entrega de coração, a gente se liga, ligando a nós mesmos e aos outros. E ao cônjuge de maneira que nos permite que nossa compaixão flua naturalmente. Quando você fala com relação não violenta, ela é baseada na acepção de Gandhi, né? Desde a semana passada que eu falo, baseada na acepção de Gandhi, quando a violência quando a violência houvesse afastado dos corações. E comunicação é uma forma de violência? Não, a comunicação não é uma forma de violência, mas a forma como falamos, nossas palavras podem induzir a mágoas e a dor. Então, tudo que eu falei anteriormente induz a mágoa e a dor. E agora, sim, a comunicação não violenta, ela se baseia no uso de habilidades de comunicação, que fortaleça a nossa capacidade de continuarmos humanos, de não sair do equilíbrio. A gente continuamos humanos, mesmo em situações adversas, certo? Por quê? Porque você não vai julgar o outro, você vai sentir o outro. Um dos primeiros pontos, a comunicação não violenta nos ajuda a reforçar a maneira pela qual nos expressamos, ouvimos os outros de forma consciente, pensada e elaborada,
Dessa forma, nos leva a viver em harmonia com o nosso cônjuge. Expressar com honestidade e clareza ao mesmo tempo que damos atenção e empatia. Então, a comunicação não violenta, a gente expressa, a gente fala com clareza e a gente está ali acolhendo, a gente se entrega de coração. Nos ensina a observar e sermos capazes de identificar comportamentos e as condições que estão nos afetando e, consequentemente, temos clareza do que desejamos em determinadas situações. É um processo de mão dupla. No próprio instante que você vai observar a situação, um conflito, que você não julga o outro, mas que você ampara o outro, que você escuta o outro, você está se escutando, você está percebendo os teus sentimentos, você está percebendo as tuas necessidades e você percebe os sentimentos e necessidades do outro também. Faz bem de mão dupla. Do outro, da mesma forma que a comunicação violenta gera desconforto em ambas as partes, a comunicação não violenta gera conforto em ambas as partes. E ela é baseada em 4 pilares, né? A comunicação é formada em 4 pilares. Ela observa a situação. Primeiro observamos o que de fato está acontecendo numa situação. O que estamos vendo, dizendo ou fazendo. Então a gente observa, o outro também observa, o casal observa a situação, o conflito, e é sem julgamento. Isso aconteceu porque você fez isso. Isso aconteceu porque você é preconceituoso, porque você é desagradável. No próprio instante que você faz o julgamento, você bloqueia a comunicação. No próprio instante que você observa e acolhe, você consegue perceber o que realmente você fez, o que o outro fez, o que vocês estão dizendo, fazendo, o que vocês estão vivendo ali, o que está gerando um conflito. No próprio instante que você articula tudo isso, né, você consegue, sem julgamentos, você consegue amparar a si e ao outro. Articular a observação sem nenhum julgamento ou avaliação. Imprescindível. Tá? Imprescindível nesse momento, porque se você, no próprio instante que você julga, você já desandou para uma comunicação violenta, porque o outro vai ficar magoado. E acaba você se magoando também. Então é um conflito de mão dupla. Quando você consegue observar a situação com empatia, acolhendo o outro, se acolhendo também, você consegue perceber o que o outro verdadeiramente está sentindo. Se o outro está magoado, se o outro está triste, se o outro está assustado, se o outro está alegre, se o outro está irritado. No próprio instante que você que você entra você ultrapassa, pula o preconceituoso, mas vai saber o porquê que você está taxando ele de preconceituoso e saber o porquê que ele teve aquela atitude preconceituosa que você classificou, você vai conseguir identificar os sentimentos e as necessidades dele. Então, no próprio instante que você consegue identificar os sentimentos e necessidades seu, do outro, vocês têm um pedido. Então, digamos assim, eu me senti chateado porque nós saímos e a gente não conseguiu interagir um com o outro. E eu tenho uma necessidade de interagir com você. Eu me senti chateado porque a gente saiu para jantar fora, o casal saiu para jantar fora e eles não conseguiram interagir. Então, assim, olha, observa a situação, como foi o clima do jantar. Aí um dos dois chega, né, a esposa chega para o marido assim, depois que ela observou, que ela sentiu que não foi um clima legal o jantar, ela chega e diz assim, eu estou muito chateada porque eu queria ter encontrado com você, eu queria ter saído hoje para a gente comemorar um mês de namoro, um ano de casado, e a gente não conseguiu ter harmonia nas nossas escolhas do prato, a gente discutiu e eu fiquei chateada. Eu queria te fazer um pedido, assim, a minha necessidade era que, aliás, antes do pedido, a minha necessidade era que hoje
a gente tivesse tido uma noite bem harmoniosa, de boas conversas, de ter saído para jantar, de ter conversado, onde na verdade e eu queria fazer um pedido. Na próxima ocasião, bora deixar os nossos problemas de filho, de trabalho fora e vamos centrar em nós dois. Ela observou a situação, ela se posicionou com a mágoa, com a tristeza que ela ficou porque eles saíram e acabaram discutindo. Ela sentiu a necessidade que era comemorar com harmonia com o marido um ano de casado e ela fez um pedido. Então, isso é um fluxo, esses são os pilares. Observar a situação, perceber o que você está sentindo, qual era a tua necessidade ali para aquele momento e faz um pedido. Se você não fizer isso, você for no habitual, você vai uma droga nosso jantar, você não é uma boa companhia e assim desanda todo momento, certo? Então assim, observar, sentir necessidade, pedido, com empatia, e aí ele vai também se posicionar. Ele, quando você está falando, ele está entrando em contato com como foi lá no jantar. Ele vai também botar o sentimento, ele vai conseguir dizer que também ficou triste e que a necessidade dele e acabou entrando em conflito porque por conta dos problemas de trabalho, tá? Mas que no próxima ocasião, no próximo final de semana ele também vai querer. Então, quando você entra com essa comunicação não violenta, com esses pilares da comunicação não violenta, a gente consegue ter uma comunicação não violenta. Eu acho que nosso tempo já está extrapolando. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje a gente abordou comunicação não violenta na construção de relacionamentos saudáveis. Esse é o meu foco. Trabalho com comunicação não violenta para casais, baseado na filosofia do Gandhi, que é quando não tem violência no coração. Mas eu quis abordar o que é o reflexo da nossa sociedade, o que nós somos hoje e fazer só um pequeno paralelo como construir relacionamentos saudáveis, que é justamente mostrando que não se deve ser o que não deve ser feito, porque a gente vai ter outras oportunidades. A gente vai continuar, o meu objetivo é continuar com as lives nas quartas-feiras. E eu já estou preparando o material. E aí a gente vai ter a oportunidade de trabalhar. A gente vai ter um presente aí para vocês. Comunicação não violenta para casais, que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer convite para que vocês acompanhem as nossas lives, para a gente trabalhar direitinho a questão da comunicação não violenta, interagir com outros assuntos também. E eu estou preparando o material, mas na segunda-feira eu já confirmo para vocês. Paixão, amor. Quando saber se o que eu sinto é paixão ou é amor? Se eu estou apaixonado ou se eu estou amando? Será que tem um indício aí, um caminho para eu perceber isso? Tem. A gente vai ver. Tá? A gente não consegue, às vezes, exatamente saber onde é que termina a paixão e começa o amor, onde é que termina a paixão e não dá mais para continuar, mas a gente tem como clarificar bem isso, o que é paixão e o que é amor. Um pode ser continuidade do outro. Quem é que vem primeiro? A gente vai discutir na próxima quarta-feira. Muito obrigado mais uma vez. Desculpa, tem um probleminha de enxergar literalmente, né, os recadinhos de vocês. Mas o Xande estava aqui. Xande, parabéns, viu, pelo seu dia. Sei que é um dia bem especial para você. Um monte de gente. Olha, minha prima. Sol, beijo para ti, viu? Olha a audiência lá no norte. Olha a Belzinha. Ô, felicidade de te encontrar. Ô, Bel, como eu tô com saudade de ti. Essa pandemia afastou tanta gente. Pois um beijo bem grande no coração de vocês. Que coisa boa vocês estarem aqui.
O Roberto. Ai, Cida, beijo pra ti. A Cida disse assim, quero chegar a esse nível de observar. Vamos, Cida, vamos junto. A Érica Coutinho, Érica, que saudade de vocês. Cid, meu amigo Cid, que coisa boa vocês estarem aqui. Um beijo bem grande para vocês. Se cuidem, né? A gente está numa fase bem crítica e quarta-feira a gente se encontra de novo aqui. Beijo para vocês. Tchau, tchau.